ela está em quase todo o território brasileiro. É o meio de comunicação através do qual a maioria dos brasileiros se informa. Diferentes gerações apertam os botões do controle remoto em busca da programação preferida. Desde 1950, a televisão faz parte da vida dos brasileiros. Estamos em Campina Grande, no interior da Paraíba, a 120 quilômetros da capital João Pessoa. A primeira emissora de televisão do estado nasceu aqui. A TV Borborema, que retransmitia a TV Tupi, foi inaugurada em 1966, trazida pelo paraibano, político e empresário Assis Chateaubriand. Quando a Tupi saiu do ar, ela passou a retransmitir a Rede Globo. Mas a TV Borborema não possuía condições técnicas compatíveis com as exigências da rede. Por isso, em 1987, passou a retransmitir o sinal do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. E o sinal da Globo ficou para uma outra emissora que acabava de chegar, a TV Paraíba. A sede foi construída no bairro da Palmeira. Ao longo dos anos, a TV Paraíba utilizou equipamentos diferentes, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia. Quando o Matic entrou em declínio na fase que o Betacam entra hoje, e chegaram essas câmeras nos anos 90, no início dos anos 90, a TV Paraíba, acho que 91, 92, salvo engano, foi uma sensação muito boa para nós. Eu acho que o impacto maior visual foi o fato de, na própria câmera Betacam, estarem acoplados o equipamento que grava a imagem e o VT. Porque como era no Matic, que era o sistema que gravava anteriormente, com qualidade de definição inferior à Betacam, o que acontecia? Você tinha a câmera, tinha um cabo que saía da câmera e um operador de VT, que era um profissional a mais, é bom que se diga, era um operador que operava a fita e modulava o áudio num complemento da câmera. Até julho de 2013, parte do processo de produção de notícias seguia regras compatíveis com a tecnologia analógica de captação, edição de imagens e transmissão. A imagem ela é transmitida de forma similar ao que acontece normalmente no universo. Então, por exemplo, uma emissora de TV, ela gera as imagens, ela transmite da mesma forma como o nosso som sai da nossa boca e chega no ouvido das pessoas. Então ela coloca o som, um termo técnico chamado de modulação, nas ondas eletromagnéticas, da mesma forma como a gente se expressa. O mesmo vale para as imagens. O problema da transmissão analógica é que quando você tem um ruído, certo? Então esse ruído se mistura com essa onda que você está transmitindo. É muito difícil de você construir um filtro para separar o que vem da estação de TV com essas fontes aí de ruído que a gente chama. Mesmo com um grande número de equipamentos analógicos sendo utilizados, a tecnologia digital já vinha marcando presença ao longo dos anos em alguns setores. A exemplo da redação, que foi digitalizada na década de 90, quando chegaram os computadores. O equipamento ele é digital quando ele consegue processar termos binários, 0 e 1. Então a linguagem digital é 0 e 1. Então da mesma forma como a gente se expressa na língua portuguesa, um equipamento digital ele se expressa na língua binária. Então ele consegue entender 0 e 1. No caso de ser uma transmissão digital, o transmissor, a emissora de TV, além de conseguir controlar e ter uma potência maior desse sinal, ir mais longe, ter um alcance maior, conseguir abranger residências que estão mais longe da emissora, ele consegue ter um controle no receptor também. Quando eu trabalho com a codificação digital, eu consigo filtrar muito mais fácil o ruído da informação que está vindo da estação de TV. Se o ruído não for de uma intensidade muito alta, eu não tenho perda da informação que está sendo codificada, transmitida e decodificada. Para fazer um telejornal na TV Paraíba, o trabalho começa com os produtores. Seja o JPB primeira edição, o segunda edição ou as participações no Bom Dia Paraíba. Telejornal feito em parceria com a TV Cabo Branco, de João Pessoa, emissora que faz parte do mesmo grupo empresarial. No setor de produção, há profissionais específicos para fazer a pauta de cada matéria. E
traz a ideia a ser desenvolvida e as informações básicas sobre o assunto, além de um roteiro com os lugares onde a equipe precisa ir e as pessoas que devem entrevistar. O trabalho da produção é o tempo todo assim, de monitoramento, de acompanhamento, de ficar vendo nos portais, de fazer ronda, de ver o que está acontecendo para encaminhar para os repórteres, né? A pauta é passada para a equipe de reportagem, que, seguindo as regras da tecnologia analógica, levava as fitas para fazer as gravações. A rotina das equipes de reportagem é bem corrida. Todo dia eu entro às 5 da manhã, faço o link do Bom Dia, aí faço um intervalo de café na TV, saio para fazer uma matéria, mando essa matéria para a TV, depois faço uma segunda matéria, tem dia que acontece uma terceira matéria e depois eu vou para o link do JPB1. Na maioria das vezes, o repórter escreve dentro do carro o off, que é o texto da reportagem, e grava para não perder tempo voltando para a TV. Algumas horas antes, na SAB do bairro da Liberdade, ao encerrar as gravações de uma matéria, enquanto a equipe de reportagem já passa para a próxima pauta, seu Sebastião entra em cena. Quem é que vai levar a fita? É o seu Sebastião, o nosso 001, que é o nosso motoqueiro. 6, 7, 8 fitas por dia. Estudinho, de manhã e de tarde. O percurso do dia é nessa meta, né? Atinge essa meta. Ao chegar na TV, o material vai para as mãos do editor de texto, jornalista que trabalha nos bastidores do telejornal. Na ilha de edição, junto com o editor de imagens, as matérias eram montadas nessa máquina, utilizando 2 fitas. A montagem ou edição é o momento em que o áudio com a gravação do texto do repórter se une às imagens e aos trechos das entrevistas. Daqui, o material saía pronto para ser exibido. E a gente assim consegue pegar uma fita de 30 minutos, que tem na rua 15 a 20 minutos de gravação bruta, né? Enxugar e transformar na informação. A informação que a gente quer passar para o espectador que está em casa. Mesmo com o predomínio da montagem analógica, um computador era usado para fazer algumas edições de imagens. Um processo nem sempre vantajoso. O processo a gente perde mais tempo ainda, né? Porque é o seguinte, o computador ele recebe as fitas o que a gente chama tempo real. Se tiver 30 minutos de fita, são 30 minutos de captura. Uma vez levada para o computador, se você trabalhar com analógico, tem que botar para a mesma fita. Na redação, o editor de texto e a apresentadora escrevem aquilo que vai ser lido durante o telejornal e criam todo o script, uma espécie de roteiro com orientações de texto, imagem e som para a equipe. No Twitter, sala que comanda tudo o que acontece no telejornal, o editor de texto enumerava as fitas das matérias para que ficassem na ordem que iam para o ar. Começa o telejornal. Muito boa tarde para você. Essas são imagens ao vivo de Campina Grande. Um editor de imagens ficava com a função de colocar cada fita na máquina e dar o play no momento certo. Tudo feito em sincronia com a equipe inteira, inclusive com o operador da mesa de áudio. A repórter escalada para as entradas ao vivo coloca o fone de ouvido e a caixinha para escutar o jornal e as orientações. Após os testes, a equipe aguarda concentrada e entra no ar. Isis Coelho para o Bom Dia Paraíba. Depois de cumpridas todas as etapas previstas no script, termina mais um telejornal. Resultado de uma rotina que deixa evidente que jornalistas e profissionais técnicos se misturam e uns influenciam no trabalho dos outros. Uma ótima tarde para você. Só que o trabalho do dia não acaba por aí. Na redação, a equipe já começa a planejar a edição do dia seguinte do mesmo telejornal. O editor de texto ainda tinha que liberar as fitas já utilizadas, rebobinava todas e as disponibilizava para novas gravações. O mês de julho de 2013 estava terminando e a transição para a digitalização total do processo de produção e transmissão já tinha começado na TV Paraíba. O analógico estava com os dias contados.